e as pessoas ficaram em casa. E leram livros e ouviram música. E descansaram e fizeram exercícios. E fizeram arte e jogaram. E aprenderam novas maneiras de ser. E pararam. E ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. Bom, a pandemia afetou bastante o meu cotidiano. Eu, desde que me entendo como músico, desde os meus 15 anos de idade, eu me apresento regularmente em concertos ou recitais. Então, eu nunca tinha ficado tanto tempo fora de uma sala de concerto. Eu sou violoncelista, geralmente eu toco em orquestra ou fazendo música de câmara. E de cara, com certeza, esse foi o maior choque para mim. Que, de certa forma, uma parte da minha rotina sempre se manteve exatamente igual, que é estudar o instrumento diariamente, que eu faço durante algumas horas todos os dias. Mas estudar o instrumento em casa é só uma parte do que eu faço, né? Do que eu me identifico como músico. Eu realmente me realizo no palco. Então, não ter essa prática semanalmente, ainda mais depois que eu virei músico profissional, já há mais de 10 anos, realmente foi um baque muito forte. O momento em si já era um momento delicado, porque eu tinha sido demitida uma semana antes. Quando eu tivesse sido demitida, eu achei que isso seria positivo para mim, porque eu estava esperando, realmente eu estava cansada do trabalho, então eu já estava com uma expectativa de uma viagem para o final de março. E a minha expectativa era realmente vivenciar outras coisas que eu esperei. Eu trabalhei 10 anos no mesmo lugar, então a minha expectativa era conseguir vivenciar outras coisas em outros lugares. Tanto você ter ideia, eu fiz uma tatuagem 2 dias depois de ter sido demitida, escrito livre no meu corpo, com a intenção do tipo, agora sim funcionou, eu vou sair. E uma semana depois veio a quarentena e a gente não pôde sair de casa. Então, foi uma frustração dupla, porque eu achei que eu estava livre de um processo que já vinha me desgastando há muito tempo, e a quarentena ela me fez ficar presa de novo. E aí ela me fez ficar presa em mim mesma. Né? Então, é como se eu tivesse que me olhar o tempo inteiro e rever tudo que eu fui esse tempo inteiro. É como se fosse um processo de olhar para mim mesma. Acho que, ao contrário da maior parte das pessoas, tem um aspecto positivo que a pandemia, como a pandemia afetou minha vida, que foi minha mulher que estava morando fora do Rio, onde eu sempre morei, e por causa do início do trabalho remoto, eu comecei a ficar mais tempo com ela. A gente ficava muito tempo separado e eu pude trabalhar remotamente no lugar onde ela estava trabalhando. E como ela trabalha com área de saúde e tal, ela precisa trabalhar presencialmente. Eu fui até ela e a gente está ficando mais junto. Então, teve esse aspecto positivo que eu acho que influenciou bastante a minha vida. Afetou bastante, porque a gente teve que adaptar as aulas para o meio online, né, usando as plataformas. Então, isso no início foi muito assustador. E a gente teve que lidar com um mundo novo, né, coisas que a gente não estava acostumado a lidar. Então, ela afetou bastante nesse quesito. Answer. How many can you see? So let's count. How many toes, how many trains, how many keys. Além da questão da gente ter que se separar da família, de amigos. Isso também atrapalha muito, né? Afeta nosso psicológico e, enfim. Então, como afetou? Afetou muito. Afetou porque eu,
praticamente vivia em torno do meu trabalho, né? Que é a minha principal atividade, a minha função. Eu me deslocava muito, né? Eu dou aula na Baixada e parei, né? E ficou algo muito distante, muito impessoal, porque muitas vezes não tinha o retorno dos alunos, né? Então esse foi um impacto grande. Depois eu estudo instrumento também, né? Estudo violino. As aulas passaram a ser à distância também. Eu passei aí nesse caso receber essas aulas de violino à distância. Também foi uma adaptação para mim como aluno e para a professora, né? Para dar essas aulas. Encontrar os amigos, abraçar pessoas, sabe? Teve um dia desses que eu encontrei uma amiga na rua, que eu não havia muito tempo, e foi uma coincidência, assim, uma coisa até meio estranha de encontrar ela aqui na Pedra, porque ela não mora aqui, sabe? Só que foi essa coisa de você ter medo de encontrar as pessoas e delas terem alguma coisa, tipo, a gente não se abraçou. Isso pra mim foi tão triste, me bateu um incômodo profundo, sabe? Pra mim, eu acho que o que eu quero é poder sair na rua sem máscara e poder abraçar as pessoas queridas que, sabe, fazem parte da minha vida. Eu acho que isso pra mim é muito importante. Eu iria num show ao vivo no Circo Voador, que eu adoro Circo Voador. Mas, assim, voltar ao contato, né, dos amigos, de trabalho, de poder expor, né, no caso, eu fazia exposição presencial, agora está sendo virtual, fazer cinema também, essas coisas que tem que ter contato, né, para a mente não, né, para equilibrar a mente nessa situação, fazendo essas coisas, que a arte é que me equilibra, né? Eu acho que todos os artistas, né? Acho que ele foca na arte de fazer arte e que passa os problemas, né? Despercebido. Eu senti falta dos abraços. O abraço é troca, é estar com o ser humano, é você se permitir sentir o outro. E ali, de fato, quando você tem, às vezes, uma sensibilidade maior, você sente o outro, aquele abraço ele te transmite. Nossa, fulano não está bem. E aí você para e pergunta. E daí é que vem, sabe, o outro abraço, que aí se dá pela fala. Eu acho que não é só o abraço, é a presença, é você poder ver. Uma coisa é você ver uma imagem, outra coisa é você ter ali. É quase, me faz aqui na minha mente, me faz uma distinção como eu contemplar a foto de alguém que já partiu, já morreu. Eu não tenho aquilo ali. Então é sempre uma imagem. A imagem ela nunca é completa. Ela nunca será completa. Ela não vai transmitir emoção. Ela não vai transmitir. Por mais que eu esteja chorando, por mais que eu esteja rindo, por mais que eu esteja com cara de irritado, ela não vai trazer aquilo, sabe? Então acho que das coisas que eu mais tenho sentido falta é isso. Eu fazia uma confraternização, a confraternização do abraço, assim, um grande abraço coletivo, ligava para todo mundo, família, amigos, e vamos marcar um piquenique, vamos marcar uma festa a céu aberto, e sairia abraçando todo mundo, aquele negócio, né, de buscar novamente o contato e a aproximação que faz muita falta. Eu sou uma pessoa muito de rua, né, de contato com outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito de afeto e acho que ocupar espaço é um processo importante. Tem me feito muita falta não ocupar espaços.
esse momento político, por exemplo, que a gente vive e a gente não consegue sair para participar de um movimento que seja para fazer uma manifestação, que seja contra o que a gente está vivendo hoje, que é um absurdo. Eu sinto falta de conseguir sair e ir tranquilamente, sentar num bar e trocar com os meus amigos sobre coisas que são inerentes ao nosso cotidiano e que são coisas que podem fazer parte da nossa, planejar coisas. Isso me faz falta. Porque chega um momento em que a rede social não dá conta da comunicação. Olá, tirei a máscara para respirar um pouco de ar puro. Estou aqui no aterro do Flamengo, colhendo pitangas. Tem um pomar de pitangas aqui, né? Longe das pessoas, um verdadeiro distanciamento, ouvindo o canto dos pássaros. Esse foi a minha primeira saída aqui mais longe de casa, desde o início da pandemia. Professora, né, sente falta de quadro, sente falta de contato com o aluno, sente falta de coisas que você tem no presencial que você não tem no online, né? E muitas vezes ver os meus alunos com a câmera desligada e você vê aquela tela só com um monte de nomezinho, né? Isso é horrível. Né? Você não tem contato nenhum, você perde todo o contato, o mínimo de contato que você poderia ter, você está perdendo ali. Então isso tudo afetou bastante, né? Um medo muito grande, um medo do que iria acontecer também com o mundo, que a gente não sabia. Então, acho que no início o maior impacto que teve foi um impacto psicológico, mais do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente fica muito aterrorizado, fica muito apavorado, fica sem saber lidar. Foi um baque muito grande, passar mais 3 meses longe, né, de pessoas que são essenciais para mim, né? Meu namorado, meu pai, meu irmão. Então, você vai ficando realmente... É uma sensação de clausura, eu diria, sabe? Você tá preso e, ao mesmo tempo, não tá, né? Porque, querendo ou não, você tá na sua casa, tá no seu lugar de conforto, né? Mas seu lugar de conforto acabou virando o seu trabalho, acabou virando o escritório, o seu lugar de dormir, o seu lugar de relaxar com a família, o seu lugar de lazer, o seu lugar de fazer exercício físico, de cuidar da sua mente. Ele virou todos os espaços, né? Então, isso foi punk. Eu posso dizer que eu já passei por vários estágios diferentes. Com certeza, em alguns momentos eu tive algum princípio de depressão, talvez. Enfim, eu não sou um especialista para dizer, mas teve semanas que eu fiquei prostrado e a semana passou e eu não lembro nem o que eu fiz durante ela. E esse sentimento de incerteza e insegurança é muito ruim, sabe? É muito inédito. Eu nunca tinha sentido isso. Tiveram momentos muito sérios, assim, muito sérios, tanto de não sentir vontade de fazer nada, tanto momentos assim de não entender direito a sua rotina, sabe? Às vezes eu ia dormir às 4 horas da manhã, acordava 1 da tarde, não sabia que dia era hoje. É como se fosse um descontrole. Você não... É como se você fica perdido nas suas prioridades, sobre o que você tem que fazer, porque você não sabe o que vai acontecer. E aí você acaba não fazendo nada, nem para se manter bem, né? Então, saúde mental é um problema muito sério. A terapia, ela realmente é um processo fundamental, porque não fosse a terapia nesse período todo,
Eu não sei o que seria da minha saúde emocional. De verdade, não sabia. Não sei o que seria, não. Ela obriga a gente a lidar com as nossas sombras, né? A enxergar o que a gente tem de bom e de ruim. Acho que principalmente de ruim, porque faz com que a gente aprenda a dominar isso. Nesse período, eu acho que foi muito mais latente a necessidade da gente lidar com o que a gente tem de pior, porque são as frustrações, a raiva, o estresse, a chateação, a dor. Eu, por exemplo, uma tia muito querida acabou com Covid e ela chegou numa situação muito crítica, muito grave, que eu achei que eu fosse perder minha tia, então foi uma situação de estresse muito grande. Então a gente fala de dor também nesse período. Na minha família teve 2 pessoas que morreram por causa da Covid. O meu tio-avô, que era uma dessas pessoas que estavam sempre almoçando junto, próximo, né, de mim, e na casa da minha avó, estava sempre almoçando lá e tal. E foi uma perda muito forte, assim, sabe? Já era uma pessoa de idade, mas com certeza podia viver mais e tinha cabeça boa, era uma pessoa que lia muito e não só para aproveitar a vida dele, mas para passar para frente também as coisas que ele sabia, né? E ele sabia coisa pra caramba. Então, isso foi uma coisa que me deixou muito triste, assim. E a outra pessoa foi um enteado do meu primo, que tinha 19 anos de idade, e é mais trágico ainda, né? Pô, 19 anos. E não tinha tanto contato com essa parte da família, mas é sempre um impacto, né? Quando as pessoas realizam que é real, né? Que as pessoas morrem mesmo. E isso pode acontecer, não é um negócio que passa só no jornal. É bem diferente. Colocar a máscara de novo, porque vou circular, pode encontrar com alguém e não se pode brincar. Querendo ou não, o presidente ele é o chefe da nação. E o que ele fala tem peso. E aí, quais são as consequências disso? Você vê um povo se descuidando. É só uma gripezinha. E aí, quando o presidente diz que é assim, desse jeito, as pessoas vão para a rua desmascaradas, as pessoas vão para a rua sem respeitar o espaço do outro, as pessoas vão para a rua, não, sabe, não tem esse mínimo trato, esse mínimo respeito com algo que a gente não conhece. E as pessoas estão aí como se nada estivesse acontecendo. Boa culpa disso tem a ver com os nossos políticos. Então eu falo assim, tem a máscara bolsa, que carregam na mão, a máscara abano, que carrega pendurado na orelha, e a máscara gargantilha, que carrega no pescoço, pendurado. O mundo está vivendo um momento de perplexidade, né? E eu acho que a gente precisa aprender determinadas lições. E cada momento desse que a gente vive na história, né, como essa pandemia, é o momento de a gente refletir, entendeu? Mudar comportamento, padrão de consumo. A gente está percebendo que pode viver com menos bens materiais, gastando menos, que a gente pode se deslocar menos, que a gente pode cuidar mais de si, da família, das pessoas, do planeta. Enfim, eu acho que são lições que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender essas lições, né? Senão, isso vai passar e aí? O que vai ficar? Acho que tem que ficar alguma coisa. Isso é extremamente marcante, né? É um momento excepcionalíssimo e que a gente tem que refletir, registrar, né? E mudar. A gente tem que se transformar de algum jeito, senão vai passar e aí a gente vai continuar fazendo a mesma coisa? Não dá.
antes de acontecer as catástrofes que estão acontecendo no Brasil, elas já aconteceram nos outros países. E a gente viu exemplos de países que responderam das mais variadas formas à pandemia. Então, desde países muito populosos ou pouco populosos, que não fizeram nada, que fizeram lockdown intensivo. E, então, a gente poderia comparar esses resultados e escolher uma linha de ação. Então, o que me agonia é que parece que no Brasil não existe uma mensagem única de qual é a linha que nós estamos seguindo. Parece que a gente está um pouco à deriva. Então, eu tenho colegas desde colegas que venderam os instrumentos, colegas que estão trabalhando em aplicativo de transporte, o aplicativo de entrega de alimentos. E é muito dramático assim você ver essa situação de você só pensa, né? Tipo, poxa, não só poderia ser eu, mas como sou eu também, né? Um pedaço de mim que está sofrendo ali junto com. E a gente sempre comentava internamente, anos atrás, que as primeiras áreas a sofrer corte quando tem alguma crise é a área cultural. Isso sempre foi um dizer popular na área artística. Então, agora, mais do que nunca, sabe? Parece que é uma área que não se fala. E é engraçado que, geralmente, o argumento é porque não gera riqueza, não gera renda. Mas, se você olhar os números, tem uma porcentagem considerável do PIB, não sei se é 2%, 3%, da última vez que eu vi era uma porcentagem considerável, que é movimentada pelo setor cultural. Então, assim, isso eu estou falando de economia, mas independentemente disso, as pessoas precisam de música e precisam de arte para viver. Então sei lá, uma coisa muito nova, né? Parece meio que surreal, assim. Então, eu acho que tem muita promessa, né? Você vê que as pessoas vêm com aquele discurso que a gente está no momento de construir pontes, não de muros, que não sei o quê. Aí vê até o exemplo lá do Trump, que construiu muro e tal. Mas, assim, bizarro, né, louco? Mas, assim, eu penso que, apesar de ter esses pensamentos todos, né, as polarizações, depois que acabar, infelizmente, o que vai sobrar desse período vão ser textos, lembranças e tal, mas eu acho que, não, infelizmente, né, tentando ser um pouco pessimista, não vai afetar muito, sabe? Vai ser mais uma coisa que a gente continua a mesma sociedade capitalista, que tá todo mundo querendo voltar a trabalhar logo, né? Porque tem conta para pagar, os boletos vão chegando, não esperam nada e tal. Então eu acho que vai ter muita coisa legal sendo produzida, né? Vão ter muitos textos, muitas coisas que vão guardar, vão preservar esse momento. Na realidade, o nosso comportamento, apesar de ter passado por toda essa experiência, vai continuar sendo o mesmo. Porque, infelizmente, essa coisa da memória, da história, né, bem se coloca nessa situação de agora, porque tendo vestígios desse período, mas sem ressaltar a sua importância, né? A gente só vai estar sofrendo as consequências, infelizmente. E aí é complicado também, porque ano que vem a gente vai ver, né? Eu acredito que desigualdade social, né, que a gente já vive aqui no Brasil, essa questão do desenvolvimento, que a gente tem visto, né? Agora está ficando cada vez mais evidente quão desigual é o nosso país. Em se tratando de pós-pandemia, infelizmente, eu acho que sim, no país que a gente vive vai ser tratado como um momento que aconteceu peculiar, mas que as pessoas logo vão retornar ao momento, à vida normal. E eu falo isso em todos os estratos sociais, porque se a gente for falar no extrato base, quando a gente fala de galera periférica, quem tá da galera que mais precisa, é uma galera que não parou, né? É uma galera que trabalhou o tempo inteiro
Então, não teve pandemia para essas pessoas, a não ser pelo fato de que essas pessoas se contaminaram e essas pessoas tiveram que lidar com o trabalho e com a doença. Mas, diariamente, essas pessoas têm que lidar com diversas coisas que já fazem parte do dia a dia delas. O fato de se mobilizar, eu acho que é porque, hoje, ela atinge todos os estratos da sociedade. E, ainda assim, apesar dela atingir todos os estratos da sociedade, ela ainda é injusta, porque, em se tratando de comunidades periféricas, você vê que o índice de morte é muito maior. Porque você não tem acesso. Pensa que não vê... a gente pode falar que ela não vê extrato social, mas o extrato social faz com que ela tenha uma abrangência maior. Aliás, acho que esse que, para mim, como humanidade, seria um dos melhores mundos para a gente. De que a gente estivesse saindo dessa história um pouquinho melhor. Infelizmente, pelo que narrei há pouco, eu acho muito difícil de ver isso numa totalidade. Mas como eu acredito no ser humano, eu acredito que um ou outro será impactado e esse um ou outro farão de alguma forma uma diferença. Então, isso é fato. Eu estou saindo diferente. Estou saindo não, eu ainda estou na pandemia. Mas nós todos vamos sair diferentes, de alguma forma. Tem uma professora que eu gosto muito, professora de flauta da Unirio. Eu vi um texto que ela escreveu sobre um músico velhinho que morreu, e ela falou que, para ela, esse músico, esse senhor, era como o mar no Rio de Janeiro. Ela nunca ia ao mar. Ela não era de tomar banho no mar, de ter uma relação próxima com o mar. Mas só de saber que o mar estava presente ali na cidade dela e que, se ela quisesse e realmente precisasse, ela poderia, em meia hora, estar no mar, já fazia ela se sentir melhor. Então, eu acho que só da gente poder saber que a gente pode pegar um ônibus, um avião, um carro e a gente pode encontrar quem a gente quer, é uma coisa tão valiosa e dá tanta paz que a gente só realmente criou consciência depois que a gente perdeu. E foi assim. E é assim. As pessoas pensaram, sentiram, viveram, perderam, trabalharam, estudaram, pararam e olharam. Como olharam? Nessa quarentena, a maior personagem das vidas enclausuradas foram as janelas. Janelas da vizinhança, janelas da alma, os olhos da quarentena.